Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, estou feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e é bom tê-lo aqui comigo. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o verso é o número 9, que diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando lemos esse texto, nós somos facilmente tentados a pensar que o apóstolo Paulo estaria falando aqui de coisas que ainda serão reveladas a nós, aos crentes no Senhor Jesus Cristo. Somos tentados a pensar que o apóstolo Paulo está falando de coisas ainda futuras, mas me parece que não é exatamente isso que Paulo pretende, né? Porque se nós compararmos o início do verso 9, mas como está escrito, e parece que esse verso 9, ele se relaciona com Isaías capítulo 64, no verso de número 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E parece que está relacionado com esse texto. E se está relacionado com esse texto, nós temos aqui então, lá em Isaías, falando de um Deus que já se revelou, de um povo que foi escolhido e que vive segundo estas bênçãos desse Deus e que conhecem esse Deus. Então me parece que esse texto aqui de Paulo também não está falando de coisas futuras, mas tem muito mais o objetivo de falar de coisas que já estão disponíveis para aqueles que amam a Deus, que é, por exemplo, ter a verdadeira sabedoria. Aqui neste mesmo texto, né, no capítulo 2 de 1 Coríntios, os versos 6 a 7, mostra que aqueles que foram salvos, lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, eles possuem a verdadeira sabedoria, né? E que Paulo está descrevendo que há uma felicidade para esses que já desfrutam dessa condição da sabedoria de Deus através da salvação. E também é como se fosse algo espetacular da parte de Deus, e o é, ter revelado a alguns o plano da salvação, a saber, aqueles que amam a Deus. Porque na realidade não dá para amar a Deus sem antes ter sido pelo próprio Deus eleito, escolhido, porque Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para estarmos nele. Não é porque eu nasci e fiz algo legal que Deus me escolheu. Não, Deus me ama, Deus escolheu me salvar antes que eu tivesse feito qualquer coisa boa. E é isso que nós podemos falar nesse texto aqui. Então é algo que já acontece, é algo que já está aqui. A ideia de olho nenhum viu é o mesmo que dizer que ninguém jamais percebeu e entendeu completamente o valor e a beleza daquelas coisas que Deus preparou para o seu povo. Quem é o seu povo? Lá no Antigo Testamento, alguns dos israelitas, né, foram salvos, nem todos, digamos assim. E aqui no Novo Testamento, aqueles que são escolhidos por Deus para terem as suas mentes iluminadas e os seus corações transformados ao compreender o sacrifício de Cristo pela fé. Isso não é obra humana, isso não é obra de homem, isso é obra do próprio Deus, é uma revelação do próprio Deus. E então é observar essa bem-aventurança, né, que Deus já deu àqueles que perceberam tal coisa. Ou uma outra expressão que há nesse texto é nem ouvido ouviu. Aqui é a ideia, né, de que não perceberam, né? As pessoas estavam ignorantes ou estão ignorantes a respeito das bênçãos que é viver em Cristo Jesus. E talvez muita gente que está aí ouvindo essa palavra nesse momento ainda não tenha se apercebido de que há de fato uma bênção andar, viver em Cristo Jesus. Então esse texto, na realidade, ele não está falando de coisas exatamente para o futuro. Mas é lógico e é claro que aquele que ama a Deus
se já desfruta da graça, da bênção, copiosas bênçãos divinas já na terra, imagine quantas outras desfrutará no céu com o corpo glorificado, num lugar onde não há choro, num lugar onde não há tristeza, num lugar onde não há doença, num lugar onde não há pecado, onde definitivamente nós estaremos a salvo de todos os males que assolam a humanidade. Então, de fato, podemos concluir que o texto em questão, 1 Coríntios 2, verso 9, não significa exatamente coisas futuras, mas aquelas já reveladas em Cristo Jesus, que é a salvação, a justificação, perdão para os nossos pecados, tirar-nos das trevas para a luz. E esta é a bênção que olho não viu, nem ouvido ouviu, e que jamais penetrou no coração de homens. Aqueles que não perceberam essa bênção não vão desfrutar dela, mas essas bênçãos já é agora. Agora, com certeza, haverá bênçãos ainda maiores para o nosso encontro com Cristo Jesus na eternidade. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, e que esta palavra leve você a pensar sobre amar a Deus. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.